Fala professor, tudo bom com você? Prazer, eu me chamo Alisson, sou especialista em natação e hoje eu vou conversar com você sobre a postura do professor iniciante na borda da piscina. Se você está começando agora, então vem comigo! Antes da gente começar a nossa aula, não se esquece de deixar seu like ou seu dislike aqui embaixo, deixa seu comentário sobre ideias de vídeo, tô lá no Instagram também, todos os dias estou postando alguma coisa nova para vocês. Interajam, eu quero saber o que vocês querem, o que vocês têm mais dificuldade para eu poder estar ajudando vocês nesse início de carreira, tá? A gente vai falar hoje sobre a postura do professor iniciante, postura do professor iniciante. Então, como que é a postura do professor iniciante? A gente tem muitas dúvidas quando a gente entra lá no deck da piscina. A gente tá, é tudo novo, é tudo... A gente vê as pessoas nadando, a gente não sabe o que fazer ali ainda, a gente não sabe como ficar, a gente fica acanhado. Eu já passei por isso, assim como você deve estar passando, por isso você está vendo esse vídeo. E eu vou te passar 3 dicas que você precisa estar atento para você se sentir muito mais confiante e ter mais facilidade de aprender, aprender esse processo de ensino, esse processo pedagógico que a gente ensina para fazer a natação. A gente vai começar então com a dica 1. Observação dos pais. Então, quando você entra na piscina, dos pais ou adultos, tá? Deixa eu colocar aqui, dos pais ou adultos, que a gente está falando de observação, pais, adultos. Por que pais adultos? A gente pode colocar isso em 2 pontos. O que? Os pais que estão lá no vidro vendo as crianças e os adultos que estão chegando para a aula, eles também observam. Vocês estão sendo o tempo inteiro observados. Então tudo que vocês fizerem, as pessoas vão acabar julgando. Por mais que você tenha feito sem maldade, ou por não saber ainda, por não ter malícia no assunto, por não ser uma pessoa tão experiente, você acaba passando uma ideia para as pessoas que estão te observando que você não é, de uma pessoa que você não é. Às vezes por uma simples atitude, tá? Que eu vou falar disso no último tópico lá sobre posicionamento do professor. Então você está o tempo inteiro sendo observado. Eu gosto de dar um exemplo que é assim, quando você mesmo vai lá no supermercado fazer uma compra e você está um pouco atrasado e tem uma fila gigantesca lá no caixa. E aí você está sozinho, você não tá acompanhado, você fica observando tudo que está acontecendo à sua volta. Você percebe o brinco da operadora, você percebe a cor do batom dela, você olha quantas pessoas tem ali, você vê quantas pessoas tem até chegar a sua vez, você observa no carrinho das pessoas o quanto falta para você poder chegar lá, qual carrinho está mais vazio, se vai demorar muito. Então você começa a observar um monte de coisas que quando você está acompanhado, quando você não está com pressa, você nem observa, por conta de estar distraído. Os pais, imagina para os pais, eles estão lá na borda eles estão lá no vidro há 50 minutos, 45 minutos, às vezes de braço cruzado, às vezes deixou o celular em casa, está descarregado, então não tem uma distração ali. Então ele está o tempo inteiro te avaliando, tá? E os adultos é quando eles chegam um pouco mais antes da aula. Então às vezes a academia onde você trabalha pode trabalhar por horário de início e de fim de aula. Então o pessoal chega um pouquinho mais cedo ali para não se atrasar e fica observando. E quando eles veem que você está lá na borda, fazendo movimento, você está gesticulando, conversando bastante com os alunos, eles também vão ter uma boa impressão de você. Então fala, pô, aquele professor ele se preocupa com a gente, ele tá tentando fazer o cara fazer um negócio ali, cara, gostei, o cara é persistente, ele tá lá batalhando, falando, vai, você consegue, o cara é motivador, tá? Isso é muito bacana, beleza? Agora, a dica número 2. Observação agora é dos professores. Então,
Dica número 2, observação dos professores. Então o que é a observação dos professores? O que você vai fazer? Você está chegando agora, então tem gente que está lá na academia há muito mais tempo. Tem um coordenador, tem os professores. Então você tem que começar a prestar atenção nas pessoas que estão lá na frente, que já estão há um tempo. Você tem que ver como que é a postura delas na piscina, aonde elas ficam, o posicionamento delas, como que a posição que ela fica parada, a posição que ela fica andando, o que ela não faz, o que ela deixa de fazer, e questionar isso, tá? Essas pessoas que estão próximas de você, nada mais do que ninguém, elas podem te ajudar bastante. Então, antes de sofrer esse preconceito por alguma coisa que você faça, que na sua opinião não é nada assim fora do normal, mas para as pessoas que estão lá fora observando é uma coisa assim que não foi legal, e você acabar criando uma expectativa ruim com essas pessoas, observa os professores e pergunta bastante. Meu, onde que você fica? Onde que você acha que o que eu não posso fazer? Aonde eu devo ficar? Como que eu fico quando eu tô parado? Eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim. Para quem não lê um livro, tem um livro chamado O Corpo Fala. Então tem alguns movimentos que a gente faz com que as pessoas entendam que a gente é uma pessoa, entendeu? Mas a gente é outra. E se você não sabe disso, você acaba se perdendo aí, tá? E a dica número 3, pessoal. Posição na borda da piscina. Que letra maravilhosa. Posição na borda da piscina. Aonde que você deve se posicionar? Lembra, tanto na água, dando aula para criança, quanto de fora, a gente tem que estar numa posição que a gente consiga colocar todos os nossos alunos no nosso campo de visão, tá? A gente não precisa ficar olhando para a pessoa, mas se a gente ficar numa posição que você consegue ver todos os alunos e ter o controle da aula, isso é ótimo, tá? Você vai se posicionar bem, você vai ver onde chegou na academia, avalia onde é esses lugares estratégicos, tá? Às vezes a academia onde você trabalha tem uma estrutura maior e ela tem mais de uma piscina. Então pode acontecer um caso de um professor ter que sair correndo porque aconteceu alguma coisa, sei lá, alguma criança acabou caindo, se machucando lá no vestiário, então o professor correu para ajudar lá rapidinho. E aí você acabou tomando conta das duas piscinas, tanto da grande quanto da pequena. E aí você tem que ver um lugar lá onde você consegue se posicionar e colocar todo mundo no seu campo de visão, tá? Isso vai fazer com que você diminua muito o risco de acidente. Falando em crianças, na hora da brincadeira é o horário onde acontece o maior número de imprevistos, né? É onde a criança acaba tomando água, acaba escorregando e não consegue colocar o pé no chão ainda. Então na hora da brincadeira, fica no campo de visão de todo mundo. Se você tem aquele aluno lá que você sabe que ele é a soltura, que ele ainda tem muito medo, então fica mais próximo dele, não fica tão perto. Deixa ele se sentir à vontade, tá? Ficar muito perto da criança, ela acaba achando que o tio é chato, o tio não me larga. Então deixa ela brincar com as outras crianças, mas fica de olho nela. Não que você não precise olhar as outras crianças. Não, você precisa dar uma atenção maior para aquela. Mas manter todo mundo ali no seu campo de visão. Porque se você não fizer isso, o risco de acontecer algum imprevisto na aula é muito grande, tá? E eu tô te falando isso porque isso já aconteceu comigo também, tá? Mas eu posso falar isso em outro vídeo para não ficar muito longo. Então, as 3 dicas observação. Os pais e os adultos, eles estão o tempo inteiro te avaliando pelo que você faz, pelos gestos que você faz. Avalia os professores pelo gesto, vê o que eles falam, como eles comunicam com os alunos, se eles abaixam, se eles levantam. E o posicionamento na borda da piscina, tá? Na borda aí dentro também, eu dei um exemplo dentro da piscina, mas vamos lá, na borda, evitar de você, por exemplo, ficar de costas pro aluno. Então o aluno tá nadando aqui, ó, desse lado, você tá aqui, ó. Meu, fica numa posição que o aluno fique de frente. Às vezes a gente precisa conversar com o professor.
sobre a aula, sobre algum aluno, algum ponto específico do aluno. Só quem está nadando ali não consegue observar, não consegue escutar o que a gente está falando. Então na cabeça de alguns alunos, não todos, tá? Mas alguns, eles vão falar, já tá conversando, pô, já tá conversando, cara, eles não param de conversar, eles só falam, nem deve estar falando da aula. E aí o cara parou na borda, ficou ali 5 segundos, você não falou com ele, ele já vai te questionar, pô, mas você fica conversando aí, você não presta atenção na aula, eu já terminei. E aí os alunos começam, isso acontece de verdade, tá? Então, se posiciona no lugar onde você consiga ver todo mundo. Você precisa falar com algum professor, não precisa ficar de frente com ele assim, aí, beleza? E os alunos nadando lá, não, fica de costas para ele, escuta o que ele está te falando, mas sempre observando os alunos, tá? Porque se o aluno chegar na borda e ficar uns 10 segundos lá, e você não chegar lá e falar, e aí, terminou? Para passar a próxima série, ele vai fazer sua aula e falar, nossa, esse cara aí só conversa. Eu não quero vir nessa aula. E eu falar pra você, uma coisa, um elogio não é tão repassado, mas uma crítica, se você for criticado por alguma coisa que você fez, uma pessoa vai falar pra outra, é assim. Então as notícias ruins correm mais rápido do que as notícias boas, tá? Então se posiciona como você, como professor, comece a observar a sua volta, o que está acontecendo, para evitar com que você seja pré-julgado e evitar com que as situações do dia a dia, que é normal acontecer com quem está iniciando na área, aconteça, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica, professor. Deixa seu comentário sobre o que você achou desse assunto aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu!